compartilhar com vocês lá em João, no capítulo 5. João, capítulo 5. Gente, que culto maravilhoso foi aquele de domingo. Céu na terra, né? Pastorzão pregou com pressão, hein? Glória a Deus. Então vamos lá, João 5, a partir do versículo 1, diz assim: a cura de um paralítico. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico de Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes, jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água. Porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Até aí. E aí eu queria falar com vocês um pouquinho sobre perseverança, e eu queria que a gente visse algumas coisas, algumas características na vida desse homem, né, desse enfermo. E o primeiro ponto que eu quero falar com vocês é que ele, há 38 anos, ele estava nutrindo uma esperança naquilo que não poderia suprir a sua necessidade. Então nós temos que ter perseverança, mas também nós temos que ter discernimento e sabedoria. Nós precisamos receber do Senhor essas coisas para que o nosso milagre chegue. O milagre chegou na vida daquele homem, mas nós podemos perceber isso. Então ele estava ali, né, ali na beira ali do tanque de Betesda, e ali havia uma lenda, né, algo assim, de que o anjo poderia movimentar aquelas águas, e as pessoas que entrassem ali primeiro, né, a pessoa que chegasse ao movimento das águas primeiro, ela seria curada. Na verdade, algumas traduções, principalmente as mais antigas, eliminam a questão de que as pessoas eram curadas ao movimento das águas pelos anjos. Mas isso é uma discussão de traduções e a gente não vai entrar nesse mérito. Mas o fato é que aquele homem, ele colocou toda a sua expectativa, toda a sua perseverança em algo que não podia suprir a sua necessidade. Ele não tinha condição de chegar até aquelas águas. Ele não tinha condição, porque as pessoas não o ajudavam e ele não podia ir sozinho, porque ele estava enfermo e não conseguia andar, né? Então, há 38 anos, esse homem colocou a sua expectativa, ele colocou a sua esperança naquilo que não poderia suprir a necessidade dele. Será que isso não fala um pouco conosco? Né? Então a gente começa a pensar em que nós estamos colocando a nossa fé. Aonde está a nossa esperança? A esperança daquele homem eram aquelas águas. Aonde está a sua esperança? Aonde está a sua fé? A sua fé está num amuleto? A sua fé está numa água que vem não sei da onde? A sua fé está na oração de uma outra pessoa? Aonde está a sua esperança? Aonde você pensa, que você entende que está o seu socorro? Nós precisamos discernir, nós precisamos definir, através da palavra de Deus, à luz da palavra de Deus, aonde está o nosso socorro.
Eu olho para os montes, e de onde vem o meu socorro? O meu socorro não vem dos montes. Eu olho para lá, porque é para cima que o meu socorro está. Mas o meu socorro não vem dos montes. O meu socorro tem a terra como o calço dos seus pés. O meu socorro está em qualquer lugar que eu possa estar, que eu esteja. Porque o meu socorro, ele anda comigo. O meu socorro é Jesus, o meu socorro é o Espírito Santo. E ele está assim, bem no alto, então eu posso olhar para o alto, erguer as minhas mãos e clamar por socorro, mas sabendo que o mesmo Deus que governa todas as coisas está no meu coração e está tão acessível a mim que eu posso encontrá-lo dentro do meu quarto com a porta fechada. Uma outra questão sobre esse homem que há 38 anos estava enfermo é que ele estava em sofrimento, incapacidade, solidão, dependência. Qual é o seu estado hoje? Como você está hoje? O que você está precisando hoje? Qual é a história da sua vida hoje? Por que esse milagre? Por que você precisa desse milagre? Por que você precisa desse socorro? Qual a sua situação hoje? Há 38 anos aquele homem sofria por uma enfermidade. Eu acho que sou a pessoa que mais bebe água quando está falando. Outra coisa. Olha só que interessante. Eu quero ler com vocês aqui em... Jesus vendo-o deitado e sabendo que estava há muito tempo... Jesus vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe, queres ser curado? Olha só que interessante, Jesus pergunta para um enfermo, Jesus já sabia que ele estava assim há muito tempo, percebe? Jesus já sabia que ele estava assim há muito tempo e Jesus vira para ele e fala, você quer ser curado? Sabe, às vezes nós temos dificuldade em falar com o Pai o que nós queremos. Principalmente quando é algo que você espera por muito tempo, quando é algo que te machuca por muito tempo, quando é algo que te causa dor por muito tempo, há um nível, há um estado que nós chegamos na nossa busca pelo milagre, que nós nos encontramos exatamente dessa forma. Eu não vou falar mais o que eu quero. Eu não vou mais falar com Deus o que eu preciso. Ele sabe o que eu preciso, eu não vou mais falar. Mas isso, se fosse por confiança, amém. Mas na maioria das vezes nós não fazemos isso por confiança, nós fazemos por rebeldia. Porque o tempo do milagre ainda não chegou. Então se Deus não me deu até agora, é porque Ele não quis me dar. Eu não falo mais nada. Nosso coração é tendencioso à rebeldia. Né? O nosso coração é tendencioso ao mal. Não existe um homem bom, a palavra de Deus diz assim. O próprio Jesus falou assim quando falaram para ele: bom mestre, bom é o meu Pai que está no céu. Imagina, se Jesus falou isso que era perfeito, que é perfeito, você imagina nós, né? Se merecemos alguma coisa. Então o nosso coração é muito tendencioso ao mal. Então nós nos rebelamos, nós ficamos como uma criança mimada porque não temos maturidade. A maioria de nós não temos maturidade para passar pelo processo. E por isso não alcançamos a maturidade nem durante o processo e somos frustrados porque não alcançamos o milagre. E então a gente pensa assim, não vou falar. E às vezes a gente não pede, a gente não fala com Deus, a gente não busca Jesus, não busca o Espírito Santo, né? Não faz igual a Elisa, Espírito Santo, vem aqui comigo, vamos ali comigo, faz isso comigo. Às vezes a gente não fala isso para o Espírito Santo nem para Jesus, mas você vive falando da sua vida para sua amiga, você vive falando da sua vida para as pessoas lá fora, você vive compartilhando os seus problemas com pessoas que não podem te ajudar. Aquele homem estava ali e ninguém o ajudou. Ele estava precisando de cura, ninguém o levou até as águas movimentadas.
E você acha que talvez ele não tenha chamado, ele não tenha gritado, ele não tenha pedido? Você acha que ele não pediu várias vezes? Foram 38 anos, tá desesperado. Tá falhando aqui para mim o microfone. E aquele homem, ele já tinha passado por processo de desespero, por processo de aceitação, por vários processos. Foram 38 anos. Então, você tem coragem de falar, você tem disposição de ligar, de falar no WhatsApp, de falar o que está acontecendo com pessoas que não podem te ajudar, mas você embirrou, porque o seu pai sabe o que você precisa e você não quer mais falar com ele. E olha que Jesus vira para esse homem e fala: você quer ser curado? Parecia uma pergunta tão óbvia. Tão óbvia. Parecia uma pergunta tão óbvia. Mas Jesus, ele queria ouvir. Ele queria ouvir daquele homem que ele queria, o que ele precisava, o que ele queria. Isso nos diz sobre relacionamento. Presta atenção, o Deus que te cura, o Deus que traz o seu milagre, ele não veio até você só para isso. Ele veio até você, em primeiro lugar, para ter um relacionamento contigo. Quando Jesus pergunta para aquele homem se ele queria ser curado, Jesus, ele está se aproximando, ele tenta uma aproximação, ele tenta um relacionamento, porque ele quer transformar a vida daquele homem, não apenas curá-lo. E olha só o que esse homem responde. Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus estava perguntando para aquele homem: você quer ser curado? E aquele homem: Jesus, eu não consigo, porque quando acontece isso e as pessoas não vêm me ajudar, Jesus, eu não posso ser curado. Jesus não está te perguntando o que você pode, o que você não pode, o que você tem, o que você não tem. Jesus não está te perguntando quão difícil é a sua situação. Jesus só está te perguntando nessa noite se você quer ser curado. Senhor, meu marido já saiu de casa, você quer ser curado? Eu só estou te perguntando se você quer ser curado, se você quer ser liberto. Senhor, mas os médicos já disseram que não tem jeito mais. Eu só estou te perguntando se você quer ser curado. Senhor, mas a minha filha não tem jeito mais, o meu casamento, o meu emprego, Senhor, já não tenho mais o que comer. Eu só estou te perguntando: você quer ser curado? Você quer ser liberto? Você quer um milagre? Você quer a provisão? O que você quer hoje é o Rei dos Reis que está perguntando para você. Ele não se limita às circunstâncias, ele não se limita ao tempo, ele não se limita à situação, ao ambiente, à atmosfera, ele não se limita. Pare de colocar limites no seu Deus. Tenha fé. Exercita a sua fé. Persevere. Persevere. Persevere na sua fé. Persevere no acreditar que vai acontecer. Porque Ele é poderoso para fazer. No tempo de espera, precisamos entender que milagres nem sempre são instantâneos e muitas vezes seremos preparados para recebê-los. Muitas vezes nós passaremos por um processo de amadurecimento, nós passaremos por um processo de transformação, nós passaremos por um processo de preparação para nós recebermos o nosso milagre e podermos desfrutar dele. Para nós recebermos o nosso milagre e podermos cuidar desse milagre. Sabe, nunca será só para nós. O seu milagre, ele não é só para você. Então você realmente não pode perder quando ele chegar. Você precisa frutificar através do seu milagre. Você precisa prevalecer e ajudar outras pessoas a se fortalecerem, a acreditarem, porque você recebeu aquele milagre. O seu milagre sempre será maior.
será maior do que somente para você. Ele sempre vai transbordar. E por isso nós precisamos estar preparados para receber esse milagre, para que ele não escorra pelas nossas mãos. E isso nós só vamos conseguir com o tempo, né, de preparação, porque nós vamos aprender a manter aquilo que Deus tem para nós. E nós vamos ter maturidade. E a maturidade, ela só vem com experiência. Então Deus vai nos experimentar no tempo do processo que antecede o milagre. Vamos ler lá em Gálatas 6. Olha só que interessante o que nós precisamos saber, o que precisamos saber para sermos perseverantes, né? No versículo 9 diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Olha, queridos, Deus tem promessa para nós, Deus tem milagres para nós, mas nós precisamos permanecer. Nós precisamos prevalecer, porque se nós não permanecermos, nós não venceremos, nós não alcançaremos. Então nós não podemos desfalecer para alcançar as promessas de Deus, para alcançar o retorno do bem que nós fazemos, mas também para alcançar os milagres do Senhor na nossa vida. Vamos ler agora lá em Tiago, no capítulo 1, versículo 3 e 4. Tiago, capítulo 1, versículo 3 e 4 diz assim: sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Pastora, como eu vou ter perseverança? Como eu vou aprender a ter perseverança? É através da aprovação da fé, gente. É por isso que Deus trata conosco dessa forma. Essa é a preparação para o nosso milagre. Nós aprendemos a ter perseverança quando Deus prova a nossa fé. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, e nada deficientes. Ora, deixa eu ler de novo. Ali acho que está melhor. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em alguma coisa. Paciência ali é a mesma coisa que perseverança. Então, tenha, porém, a perseverança, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em alguma coisa. Então, eu anotei aqui que a ação da perseverança nos torna maduros, íntegros e plenos. Ou seja, quando nós somos provados, nós adquirimos a sabedoria da perseverança. E a perseverança, ela vai nos tornar maduros, íntegros e plenos. Agora vamos lá em Romanos. Estou já quase encerrando. Ou não, né? André, não me olha com esse olho fulminante não, hein, pastor André? Hein? Tá me oprimindo aqui, gente. Mas eu persevero na palavra. Romanos 5, 3. Tá. Olha só. É que eu lembrei aqui, nada melhor do que as nossas próprias experiências. Às vezes você está me olhando aí, você pode estar falando assim: pastora, você não sabe o que eu passo, você não sabe a minha dificuldade, você não sabe o quão difícil é para esse milagre chegar na minha vida, você não sabe o que eu passei para estar assim, desanimada, para ter desistido,
Você não sabe o contexto da minha casa, o contexto dessa situação que envolve essa necessidade de milagre, sabe? Eu não sei o que você realmente está passando. Mas eu tenho experiência de perseverança. E eu tenho experiência do que é necessitar de um milagre. Sabe, a gente às vezes espera e nós pensamos assim, não, aquela pessoa lá aconteceu porque não foi tão difícil como está sendo para mim, é difícil para todo mundo. Ou a gente decide realmente perseverar, ou a gente vai perder, ou a gente vai ficar moribundo, ou a gente não vai vencer. É necessário perseverar, sabe? Quando eu falo com você que é necessário perseverar, eu sei do que eu estou falando. Eu fiquei 6 meses esperando a cura da minha mãe. 6 meses. Eu era só uma adolescente de 14 anos. E a minha mãe foi acometida por um câncer. E eu fiquei esperando durante 6 meses aproximados. Foi o processo da descoberta da doença até o óbito da minha mãe. E por 6 meses eu esperava, sem entender, porque eu nem conhecia Jesus direito. Por 6 meses eu esperava ela ser curada. Eu acreditava que ela seria curada. Eu pedia a Deus para que ela fosse curada. Eu não aceitava que ela não fosse curada. E foram 6 meses de muito sofrimento na minha casa. A minha mãe sofreu muito. Você imagina o tratamento de câncer, Elisa, há mais de 20 anos atrás. As experiências da quimioterapia. Minha mãe foi cobaia de tratamento. Tratamentos tão dolorosos. Minha mãe sofreu tanto à espera do milagre. Eu sei o que é esperar. O milagre dela não veio, né? O milagre que a gente esperava não chegou, que era a cura da minha mãe. Mas nós não conhecíamos a Cristo. A minha família não conhecia. Meu pai, naquele tempo, era afastado, né, do Evangelho. Mas aí, o Senhor recolheu a minha mãe. Quem pregou para minha mãe aceitar Jesus foi meu pai. E a minha mãe aceitou Jesus no leito de hospital, né, pai? Com a oração do meu pai. E ali ela aceitou Jesus. Então o milagre chegou para ela. Mas eu ainda não entendia que havia chegado um milagre na vida da minha mãe. Eu só fui entender depois, quando o milagre chegou até mim. E depois o milagre chegou até o meu irmão. E hoje a nossa família está aos pés de Jesus. E também tive outras esperas de milagre, né? Vocês já conhecem a minha história. Nós ficamos mais de 8 anos esperando um bebê. Sabe? Eu esperei o primeiro. E nós tentamos, decidi parar de tomar remédio. E nós tentamos ali, até que veio o primeiro, a minha primeira gestação. E de repente eu comecei a sangrar e eu perdi esse bebê. E o Senhor recolheu. Não vou falar perdi, não. E o Senhor recolheu. Eu não desisti. Foi difícil. Eu não desisti. E a gente continuou esperando, né, pastor André? A gente continuou esperando e veio o segundo. E o segundo foi uma alegria. Foi uma bênção. Quando a igreja descobriu que a gente estava esperando um bebê, foi tão maravilhoso. Eu me senti tão amada, tão acolhida por essa igreja. Gente, que experiência maravilhosa que aquela gestação me deu. Que experiência maravilhosa que a segunda gestação, com tanto sofrimento, me deu. Por pessoas, por carinho e por tudo mais. Só que aí a gente descobriu, né, que essa criança, ela tinha várias síndromes e que ela não sobreviveria. E eu tive que esperar. E eu esperei o milagre. Esperei o milagre por 14 semanas. Eu esperava o milagre da cura. Minha sogra estava aqui, ela sabe. Cada ultrassom que eu fazia toda semana, eu falava, eu tenho certeza que ele será curado. Eu tenho certeza que ele estará curado nessa ultrassom, eu tenho certeza. E quando eu chegava lá, estava lá o coraçãozinho para fora, o intestino, ele teve uma onfalocele. Por causa das síndromes, né? Como vocês já sabem.
E eu esperava todos os dias da minha vida, eu esperava pela cura daquele bebê. E quando foi na 14ª semana, o Senhor a recolheu, eu também já contei para vocês, não vou contar com detalhes como que foi. E eu esperei. E quando aconteceu isso, foi muito traumático, foi difícil, mas o Senhor ministrou muito ao nosso coração. E a gente continuou esperando. E continuou esperando, e depois de alguns anos, eu engravidei de novo. E foi uma alegria de novo, foi maravilhoso. Quando eu fui fazer a ultrassom, eu estava grávida de nada. De nada. Eu estava grávida de um ovo vazio. Gravidez anembrionada. Eu sei o que é esperar. Eu sei. Então você que está sentado aí, não venha me dizer que eu não sei o seu sofrimento. O seu sofrimento eu não sei. Mas eu sei o que é esperar por um milagre. E então, eu tive que tirar de novo, porque todas as minhas gestações eu não tive nenhum aborto espontâneo. Eu tive que ir para o centro cirúrgico para tirar. E eu tive que ir para o centro cirúrgico para tirar um bebê que não existia. Você imagina a minha cabeça? Eu esperando há quase não sei quantos anos tinha já, esperando por um bebê. Quando eu engravido, eu acho que eu estou grávida de um bebê, eu estou naquela expectativa toda, porque eu tenho muita fé que Deus vai me dar um bebê, e quando eu chego lá não tem nada, e ainda estou com beta alto, estou com tudo parecendo grávida e não tem nada. Eu sei o que é expectativa. Eu sei o que é esperar. Nós sabemos o que é esperar. Mas nesse processo o Senhor trabalhou conosco. E eu nunca desisti de engravidar. Nunca. Eu tinha a plena certeza que eu teria um filho. Porque o Senhor tinha ministrado ao meu coração que eu teria um filho. E até que veio, né? Deus usou um homem, um amigo do André, e falou que até no mesmo ano que a Antonella nasceu, que eu engravidei da Antonella, Deus falou com ele que eu ia engravidar, e eu engravidei nos últimos segundos do segundo tempo mesmo, que foi em dezembro que nós descobrimos, no finalzinho de novembro. Então não tinha mais como, eu tinha que estar grávida ali, e o Senhor cumpriu a promessa dele. Então o Senhor, Ele nos preparou, Ele nos forjou, Ele nos ensinou nesse tempo. Preste atenção que o seu tempo de espera é um tempo de aprendizado. Quem sabe você aí não está conseguindo aprender o que Deus está falando com você, e esse processo está demorando mais. Aprenda, aprenda. Peça ao Espírito Santo para te ensinar, para que esse processo venha terminar e que você venha alcançar o seu milagre. Nós podemos fazer isso, nós podemos pedir isso ao Senhor. E eu quero ler com vocês. Eu não vou ler com vocês, mas está lá em Romanos capítulo 5, versículo 3 e 5. Se você for ler lá, vai dizer assim, eu fiz até um gráficozinho aqui, com uma setinha, que é assim, ó. A tribulação, né, você vai ser tribulado, você vai passar por momentos de tribulação. Ou seja, esse problema que você está colocando diante do Senhor hoje é um problema, é uma tribulação. Então, a tribulação, ela provoca perseverança, que é o que nós estamos falando hoje. Então, como você vai conhecer, como você vai saber ser perseverante? Tendo a experiência da tribulação, tendo a experiência da necessidade do milagre. E a perseverança, ela vai te proporcionar experiência. A experiência, a esperança. E a esperança, ela vai trazer a revelação da cura e do poder de Deus para você. Vamos ler lá em Jó. Jó, capítulo 42. Versículo 5 diz assim: Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Então a tribulação vai produzir a perseverança a experiência a esperança
E a esperança, a revelação da cura. Ou seja, a revelação de quem Deus é e do que Ele pode fazer. Então, quando você é revelado, né, sobre a identidade de Deus, sobre o poder de Deus, você não vai mais duvidar. Porque quando você se encontra com o poder de Deus, com a divindade dEle, você percebe que Ele pode todas as coisas. Então, tudo isso, todo esse processo vai te revelar o poder de Deus. O poder do que tem um relacionamento com Deus. E o poder de Deus vai revelar a cura sobre a sua vida. Nós precisamos entender isso. E uma outra coisa muito interessante sobre esse paralítico, que nós estamos lendo, é que quando perguntaram para ele assim, quem te curou? Que Jesus o curou, né? Aí perguntaram para ele, quem te curou? Ele falou, olha, por que você está levando a sua cama? Porque era sábado, né? Eu disse, olha, o homem que me curou mandou eu carregar a minha cama. E perguntavam para ele, mas quem te curou? E ele não sabia, porque Jesus tinha saído de fininho. Ele não sabia quem era Jesus. E mais tarde, se você continuar lendo, ele vai ter um encontro com Jesus de novo. E Jesus vira para ele, fala o motivo da doença dele e fala com ele para ir porque ele estava salvo. Então Jesus fala, olha, você foi curado. Então vai e não peques mais. Amém? Ter perseverança e entender o processo. O que Deus está te ensinando? Você precisa deixar algum pecado? Você precisa se consertar para você ter um relacionamento com aquele que cura? E então, nesse momento, quando Jesus falou com ele, vai, não peques mais, que ele estava salvo, aí então a obra do Senhor completou na vida dele. E naquele momento ele descobriu que Jesus não era apenas um curador, Jesus era o seu Salvador, com quem ele poderia ter um relacionamento. Nós precisamos buscar a Deus em todo o tempo. E quando você alcançar o seu milagre, não desista do relacionamento com o dono do milagre. Amém? Para finalizar, eu quero ler com vocês em Hebreus. Hebreus 12, de 1 a 3. Vamos ver quem vai achar primeiro. Gente, Hebreus sumiu da minha Bíblia. Hebreus 12, de 1 a 3, né? Portanto, nós também, pois que estamos... Pode subir aqui o Ministério de Louvor, que eu já vou encerrar. Viu? Até chamei. Gente, o André tem que orar muito pela vida do pastor dessa igreja. Estou pedindo tudo, então, hoje. Pode tirar aqui o púlpito para mim. Por favor. Obrigada. Você pode já se levantando do seu lugar, porque nós estamos falando de milagre. Nós estamos falando da necessidade de um milagre. Como eu falei aqui, só você sabe o que você precisa, quão importante é o seu milagre. Tem crianças aqui que necessitam de milagre, que para nós pode não significar muita coisa, mas para ela é tudo. Então, de repente, o milagre que você precisa hoje é tudo na sua vida. Quem sabe o milagre que você precisa hoje é a sua salvação, né? É a restauração da sua vida, da sua intimidade, do seu relacionamento com o Pai. E lá em Hebreus 12, a partir do 1, diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Pode passar. Porque o Senhor corrige e já vos esquecestes da... É isso mesmo? Olhando para Jesus, o autor e o consumador, vou ler só até aí. Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Olhando para Jesus,
Nós precisamos olhar para Jesus. Nós precisamos discernir Jesus. Aquele homem, ele estava olhando para Jesus e ele não estava discernindo quem era Jesus. Quando nós olhamos para Jesus, nós não temos tempo de desistir. Nós nos enchemos de perseverança, de esperança, e nós entendemos que nós temos um alvo, e nós corremos para esse alvo, nós corremos para esse rei que pode todas as coisas, e nós então nos tornamos daqueles que não retrocedem. Nós somos daqueles que não retrocedem, e só é daqueles que não retrocedem os perseverantes. Bate no seu peito e diga que você é perseverante. Olha, tá difícil, Deus, mas eu sou perseverante. Tá complicado, mas eu sou perseverante. Eu não vou retroceder. Eu não vou retroceder porque eu preciso desse milagre. Eu não vou retroceder porque meu filho precisa de cura. Eu não vou retroceder porque o meu casamento precisa ser restaurado. Eu não vou retroceder porque eu preciso desse emprego. Eu não vou retroceder porque a minha casa merece que eu permaneça firme, que eu permaneça até que o milagre chegue. O milagre vai chegar. Persevere, faça a tua parte. O nosso clamor, ele toca o coração de Jesus. O nosso clamor, ele invoca a presença de Jesus. A nossa necessidade invoca a presença de Jesus. Então entenda isso, que você tem um pai que se importa com você. Você tem um pai que cuida de você, que é um pai que é todo poderoso. E por isso você não pode desistir. Você não deve desistir. Arrependa-se dos seus pecados, conserte a sua vida, fique na dependência do Senhor, porque Ele vai te curar. No tempo oportuno Ele vai trazer o seu milagre, no tempo perfeito, quando você estiver preparado para receber e para frutificar dentro desse milagre. Não retroceda, não retroceda, não olhe para trás, não olhe para trás, siga para o alvo, siga para o alvo. Confia no Senhor, entregue o seu caminho, a sua vida, tudo ao Senhor, e Ele cuida de tudo. Ana chorava continuamente no templo, em busca e espera para o seu filho, e ninguém podia compreendê-la, nem mesmo o profeta podia compreender. Nem mesmo o profeta, o homem de Deus, compreendeu a necessidade de Ana. Muitas vezes, as pessoas que estão ao seu redor não vão entender a sua necessidade, mas isso não significa que ela não possa ser suprida. Isso não significa que o milagre não possa chegar. Ana, ela focou no alvo. Ela sabia a quem pedir, e ela sabia que no tempo oportuno Deus iria responder. Tenha um relacionamento com Deus. E entenda que o seu milagre vai chegar no tempo oportuno. Amém?